Primeiro eu fiz um bolo retangular, tá? Ele tem 20 centímetros por 30, tá? Eu queria um bolo compridinho, que eu queria fazer uma bela camisa para o nosso pai, né? Como eu fiz esse bolo? Cobri ele todo de marrom primeiro, né? Deixei ele lá no cantinho e fui fazer algumas peças primeiro. Peça número 1 foi a gola, né? A gola eu queria que ela ficasse em pezinha, então eu fiz logo ela para já deixá-la secando. Como eu fiz essa gola? Eu cortei um molde numa gola de uma camisa de verdade, né? Eu abri a camisa, levantei a gola, botei um papel manteiga ali e risquei para eu ter uma gola exatamente como uma gola de camisa, né? Para botar no meu bolo. Peguei pasta branca, botei CMC, um pouquinho de CMC, né? Sovei bastante, botei lá o meu molde e cortei. Ficou um pouco grande, meço lá no bolo para ver se ficou grande, né? Medi, ficou um pouquinho grande, diminuo um pouco, tá no tamanho que eu quero? Show! Como eu quero a gola em pé atrás e caidinha aqui, como eu fiz? Peguei um potinho, no meu caso eu usei um potinho de CMC, passei aquela gola em volta, botei as pontas para baixo e deixei ela lá secando, para ela já ir endurecendo para a hora que eu fosse usar. A segunda parte que eu fiz foi uma medalha, que eu queria dar uma medalha de número 1 para o meu pai. Então eu peguei cortador redondo, peguei um tamanho maior, fiz um círculo, um tamanho um pouco menor, fiz outro círculo e um menorzinho por último. Peguei a minha esteca, fiz meio que uns babadinhos, né, em volta daquele círculo. Botei também um pouquinho de CMC nessa pasta, que eu queria que ela secasse assim com esses babadinhos, né, como se fosse aquela medalha de condecoração. Então eu fiz esse leve ondulado em volta, deixei secando, colei uma na outra. A última eu não fiz esses babadinhos, tá? Porque eu queria colocar o número 1 ali. Então eu deixei ela lisinha. Botei a primeira maior, a primeira parte maior, uma média em cima e a menorzinha eu botei lá lisinha, que eu queria fazer com o número 1, né? Cortei 2 tiras com a minha pasta, fiz um triângulozinho para imitar aquelas pontas de fita, né, recortada. Tudo deixei secando. O número 1, como eu fiz? Eu peguei um pedacinho de pasta preta, fiz um rolinho bem fininho, né? E fiz ali um número 1 para colar. Passei pó perolado cor de bronze, né? Na minha medalha. Passei ele seco, tá, pessoal? Não fiz aquela mistura com álcool de cereais ou vodka, não. Passei ele seco mesmo. A minha pasta ainda estava úmida. Fui lá com um pincelzinho seco, fui passando que eu queria dar um brilho na minha medalha. Deixei secando a minha medalha. A próxima etapa foi a gravata borboleta, que eu queria que meu pai tivesse, né? Então eu peguei uma pasta, um pedacinho de pasta marrom e de pasta branca, que eu queria que ela ficasse numa tonalidade mais clara. Misturei, sovei, também coloquei CMC ali e cortei uma tira grande. Peguei 2 pedacinhos de guardanapo, né? Fiz um rolinho de leve. Aquela tira eu dobrei por cima do guardanapo, porque eu queria que ficasse a curvinha arredondada. Então eu curvei ali com o guardanapo por dentro, deixei secando. Fui lá, cortei uma outra tira para imitar o nó da minha gravata, né? Cortei aquela tira, botei as 2 bandas da minha gravata ali, passei uma colinha de CMC e deixei lá secando. Essas foram as primeiras peças, porque eu queria que elas secassem com antecedência. E aí eu passei para a segunda parte, que seria a parte da camisa, que na realidade ali é um paletó, né? Então eu cortei, eu medi primeiro. O meu bolo tinha 20, né, na largura dele. Então o que eu fiz? Eu marquei onde estava os 10 centímetros, que eu sabia que ali era o meio do meu bolo, tá? Marquei, abri uma pasta branca, né, uma tira de pasta branca, e na base, como eu aqui tinha 10, eu tinha 20, desculpa, eu marquei no meio 10, mas eu não queria que aquela parte fosse até a ponta, eu queria que ela ficasse centralizada. Então eu cortei esse pedaço branco com 10 e fiz
uma marcação na ponta, nos 5 centímetros. Eu tenho um retângulo com 10. Com 5 eu fiz uma marcação aqui embaixo, né? No meio, exatamente. Peguei a minha régua e botei na ponta aqui do meu retângulo, ligando até o meio. E cortei num formato de V, tá? Ali é a parte da camisa de dentro do paletó. Colei ali, aquela parte. E aí eu tinha que fazer a gola do paletó. Como que eu ia fazer a gola do paletó? Eu cortei exatamente como eu cortei a parte branca. Só com um detalhe, eu botei 2 centímetros a mais. Em vez de eu botar com 10 centímetros, eu botei com 12 centímetros, que eu queria que sobrasse um pouquinho, tá certo? Porque eu tinha 5 centímetros sobrando de cada lado. Lembra que eu cortei a parte branca com 10 e o meu bolo tem 20? Então eu tinha 5 centímetros de cada lado. Cortei a parte marrom com 6 de cada lado, tá? E aí o que eu fiz? Fiz a mesma coisa, marquei, para fazer aquele V, né? Só que depois eu dividi no meio e colei aonde começava a parte branca da minha camisa. Sobrou um pedacinho nas pontas e aí eu botei assim para como se fosse formando mesmo a gola daquele paletó. Botei para cá, né, para trás, passei um pouquinho de cola e ali eu já formei a gola do meu paletó. A próxima parte foi eu colar a minha gola da camisa, né? Já estava sequinha, tirei lá o potinho. É bom a gente fazer isso com antecedência, tá? Tirei o potinho, vi que ela já estava seca, ficou em pé. Coloquei aonde eu queria, né? O lugar certinho onde eu queria. Tá colocado? Eu venho, não tiro não, já deixo ela ali. Com o meu pincel, com um pouquinho de cola de CMC, fui passando embaixo, naquela parte que fica em contato, né, com o bolo em si, ali com a parte branca que estava no meu bolo, passei um pouquinho de cola e deixei no formato que eu queria já a minha gola. A próxima parte foi aquela parte onde a gente tem os botões da camisa, né? Onde fica aquela costura que fica as casinhas e os botões. Cortei uma tira fininha. Aí isso aí, pessoal, a gente não tem medida. A gente tem corta, bota lá, olha, vê se ficou legal. Ficou. Então, eu vim, cortei. No final eu faço o arrematezinho, né? Dando aquele mesmo contorno, né? Da camisa, da gola e da gola do paletó. Vim com ele, fiz aquele cortezinho. Peguei o meu ejetor, fiz algumas bolinhas, né? Abri, fiz alguns círculos, né? Bolinhas não, círculos. Com a pontinha da minha esteca fiz furinhos, imitando os furinhos do botão. E ali eu já coloquei os botões. Na parte de baixo, o que eu fiz? A gente tem a costura, né, do paletó, a junção aqui do paletó, né? Então, eu ali mesmo, com a régua, vim com a ponta de uma esteca e fiz uma marcação ali de leve, para a gente não furar o nosso bolo. Vim marcando para ficar aquela entradinha assim, imitando mesmo a junção das duas bandas do paletó. Vim trazendo com a minha esteca, com a minha régua, para ficar bem retinho, tá? Deixa que eu tenho que marcar aonde é o meio sempre certinho. Fiz 2 botões maiores, na mesma cor do paletó, marrom, colei ali, que seriam os botões do meu paletó. Também fiz uma tirinha pequena para imitar um bolsinho embutido, né? E colei ali do lado direito do meu paletó. Por último, eu colei a medalha, né? Colei primeiro as tirinhas de fita, né? Botei para baixo, botei a medalha de número 1 em cima.